Presta atenção porque mais de 30 alunas de um colégio estadual aqui em Curitiba foram abusadas e importunadas sexualmente por um professor de artes. Essa é a denúncia que pais, mães e responsáveis pelas meninas fizeram para a polícia e para a nossa produção. Os relatos são chocantes. A Thaís Travessoli tem mais detalhes. Ele chegava inclusive até a tocar nessas meninas, é isso, Thaís? Sim, Jason, um relato grave que foi passado por essas alunas de um colégio aqui de Curitiba e é muita gente. Inclusive hoje pela manhã, por volta de umas 7h50 da manhã, realizaram um protesto. Vários alunos, as alunas também, e eu falo dos meninos também porque esses meninos presenciaram. Esse é o relato que inclusive já está na ata da escola, que teriam presenciado essas alunas sendo assediadas por esse professor que é muito antigo, conhecido nessa escola. Tem a reportagem, vocês vão assistir agora. A estudante de 15 anos não será identificada nesta reportagem. Ela conta que desde o começo do ano foi assediada pelo professor. Eu pedi para ir ao banheiro, eu estava sentada na minha carteira, eu pedi para ir ao banheiro. Eu levantei e fui. Quando eu voltei para a sala, os meninos lá de trás me chamaram e falaram que quando eu estava saindo da sala, ele ficou olhando para o meu corpo e ficou excitado. Aconteceram outras coisas também? Tipo, quando a gente vai tirar alguma dúvida com ele geralmente se abaixa na nossa carteira e fica passando a mão na coxa, no rosto, na cintura. A mãe já vinha percebendo um comportamento diferente da filha, com crises de ansiedade e notas baixas. Ela começou com nota baixa desde o começo do ano, né, bem baixa em relação às outras matérias e também, assim, tinha muitas faltas na matéria dele. Então eu questionava com ela, a gente não gosta da aula dele, ou inventava uma desculpa que o professor era isso, ou esqueceu o caderno. Então eles não contavam pra gente, assim, muitas mães eles não souberam antes. Acho que não sei se foi vergonha, se foi, né, não sei o motivo, mas não contaram. A minha ficou com crise de ansiedade, estava tendo muita crise de pânico, teve várias crises de pânico aqui na escola, até da pedagoga entrar em contato comigo. Além desta jovem, outras várias alunas contaram que foram assediadas pelo professor de artes deste colégio no bairro Boa Vista, em Curitiba. São meninas com idade em torno de 15 anos e que trouxeram relatos graves aos pais. Ela chegou e perguntou: pai, eu queria, perguntar para vocês se o professor pode fazer isso. Eu falei: mas o que está acontecendo, né? Daí ela falou: não, o professor, fiquei sabendo que ele está expondo foto minha e de outras amigas minhas em outra sala, mostrando para outros meninos, oferecendo como namorada, perguntando se pegaria ou não, né? Eu falei: não, isso jamais pode ser feito, né? Então, a partir daí nós tomamos atitudes, chegamos e fizemos a denúncia ali junto ao colégio para que fosse tomadas as devidas providências, né? Que às vezes a gente ouve comentário também, dentro de escola ou qualquer outro setor, que quando a pessoa fala assim: ué, mas tem que ver a roupa que você está usando, né? Ah, você não deu bola, você não fez uma brincadeira? Será que não foi uma brincadeira? Será que só não foi uma piadinha? Isso daí não existe mais. Não tem que ter piadinha, não tem que ter brincadeira. O lugar de um professor é lecionar, é dar aula, é instruir os alunos, entendeu? Instruir, inclusive, para que não aconteça esse tipo de situação. Eles são obrigados a fazer isso também. Então, a gente fica indignado. Segundo os pais, na ata da escola já são mais de 40 alunos que relataram problemas com o professor. Meninas que contaram que foram importunadas e meninos que teriam presenciado as cenas. Revoltada, esta mãe questiona por que os casos não foram investigados antes. Tem alunos que já saíram daqui há 4, 5 anos e relatam que já sabiam de caso desse professor. E nunca foi feito nada. Aí a gente questionou na reunião. E ele falou o seguinte, ele falou que nunca foi formalizada uma denúncia. Nunca foi formalizado. Por isso que eles não fizeram nada. Esse pai diz que um grupo de meninas levou o caso até a direção do colégio e que a filha dele estava junto. Só que elas teriam sido constrangidas. Quando ela chegou em casa, me contou, chamou o professor e ele confrontou, né? Colocou o professor frente às meninas, e daí ninguém olhou para a cara desse professor. E daí o diretor, acho que perguntou assim: fala alguma coisa, vamos falar alguma coisa para ele? Daí responderam que não tinha nada para falar para ele. E daí ele ficou quieto, ficou olhando para as crianças e disse assim: bom, ninguém quer falar nada, eu vou sair. Daí ele saiu, mas ele foi chamado na sala, na direção. A gente está aqui achando que eles estão seguros dentro da escola e não sendo assediados, né?
sendo tocados, escutando, né, coisas, baixarias, né? Então é complicado, né? E a Polícia Civil informou para a nossa produção aqui do Balanço Geral que já foi instaurado inquérito policial e que nesse momento já eles não vão passar maiores informações para não atrapalhar, e até porque se trata de um trabalho de investigação com menores de idade. Nós também fizemos contato, o Balanço Geral fez contato com a Secretaria de Educação do Paraná, procurando saber como eles estão lidando com essa informação e, claro, para entender se esse professor já foi afastado ou não. Até o momento, Jasson, nós não tivemos nenhum retorno. A nossa produção está em contato com a assessoria de imprensa e assim que a gente tiver um retorno, nós vamos informar aqui no Balanço Geral. Reforçando, esse professor tem 38 anos de idade, já é bastante conhecido nessa comunidade escolar. A gente vai seguir fazendo contato com esses pais, Jasson, para trazer sempre que surgirem mais informações desse caso aqui no Balanço Geral. Agora, me assusta muito essa informação de que essas meninas foram buscar ajuda, foram levar o problema até a direção e teriam sido constrangidas pela direção escolar, quando na verdade precisa de acolhimento. Exatamente, a maneira que a situação foi conduzida não me parece que foi a mais apropriada, né? Não foi a mais apropriada, de maneira nenhuma, pode ter certeza disso. Precisa nesse momento realmente de acolhimento essas meninas. Agora, a dúvida era em relação ao afastamento ou não, a doutora Márcia tinha, então a gente ainda não tem essa informação, doutora, mas é um caso gravíssimo. Sem dúvida alguma, e não tem aquela desculpa, não, é o jeito dele, é assim que ele se comporta e que está tudo certo. Está tudo errado. Ele não, a postura de professor é postura de professor. E no momento que as meninas vão até a direção da escola, relatam o fato e se chama o professor para uma espécie de acariação, como se fossem duas crianças que tivessem brigado no pátio da escola e nós vamos pedir para elas pedirem para fazer as pazes, você está tornando elas vítimas novamente. Então, já foram vítimas da atitude do professor e agora são vítimas da falta de tato da escola. Mas nós não fazemos, a polícia não faz, ninguém faz uma situação dessas, de você colocar um adulto para conversar com uma adolescente ou uma criança que tenham acusado de alguma coisa para fazer uma acariação. Isso não existe, né? Você está expondo mais uma vez alguém que já é vítima. Seguiremos acompanhando esse caso. Obrigado, Thaís Travensoli.